Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso curso de Hidráulica Básica. Essa já é a nossa sexta aula, a gente já está começando a chegar na reta final desses estudos. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre válvulas lógicas, conhecida também como válvulas cartucho, além de ver algumas coisas sobre mangueiros e conexões. Vamos lá? Elemento lógico ou válvula cartucho. Para a gente entender o conceito voltado à válvula cartucho, antigamente, já na cerca de 1960, mais ou menos em meados dessa época, se utilizava ainda aquela norma TN, como a gente conversou, né? TN6, TN8, TN10, e cada um TN desse é voltado à vazão que aquela determinada válvula proporciona. E existiam válvulas para sistemas hidráulicos muito grandes que chegava até TN100, que era uma vazão absurda. Contudo, o tamanho da válvula era muito exagerado. Como assim? Era uma válvula que media 1,5 m, mais ou menos. Então, a depender de onde você vai colocar uma válvula desse tamanho, faz toda a diferença. Então, se criou uma solução para isso, e a solução para altas vazões, mas armazenado em um circuito pequeno, são as válvulas cartucho ou os elementos lógicos, que é o que a gente vai estudar hoje, beleza? Então, só para efeito comparativo, por exemplo, aqui a gente tem vários tamanhos de válvula cartucho, né? E uma válvula cartucho dessa aqui, no tamanho mais ou menos de, sei lá, de 10 centímetros ou até menos, ela consegue uma vazão de 400 litros, que é o padrão dela. Se fosse utilizar uma válvula de um determinado TN, teria que ser um TN20, que seria muito maior e teria um tamanho muito mais robusto. Então, três coisas praticamente que essa válvula consegue fazer. Ela consegue diminuir o tamanho do componente, ela consegue ter um bom controle de vazão, que ela abre e fecha, é uma válvula lógica, né? E também ela consegue utilizar os elementos de outras formas. Vocês vão ver hoje que a gente pode utilizar ela como válvula de retenção, como válvula pilotada de duas posições, e é bem interessante tudo que a gente pode fazer com esse modelo de válvula. Mas principalmente, ela consegue entregar uma alta vazão em um componente um pouco menor. Nessa imagem ilustrativa, a gente tem tipicamente uma válvula tipo lógica, onde a gente tem a camisa, o êmbolo por dentro da camisa, a mola de atuação e o assentamento, o número 4, né? Tá aqui em cima. E a tampa. Nessa tampa eu posso ter uma pilotagem ou não, como está sendo representado aqui, essa válvula aqui embaixo também. E olhando pela segunda imagem ilustrativa do lado direito, a gente pode ver que a gente tem a conexão A, B e X. Só que a diferença é que elas têm áreas diferentes. Você vê que a área de atuação A é um pouco maior do que a área de atuação B. E a X tem uma área bem maior, né? O que é que isso implica? Implica que para a X conseguir vencer essas outras conexões, além da mola que já está ajudando, ela ainda tem uma área maior, onde ela com uma pressão menor ela pode fazer uma força maior, digamos assim. A1, área onde atua a pressão da conexão A. A2, área onde atua a pressão da conexão B. E área A3, área onde atua a pressão da conexão X. Que é essas áreas que a gente está discutindo. Funções. Isso que é o interessante dessa válvula. Eu posso utilizar ela na função de retenção, vai funcionar como uma válvula comum de retenção. Do ponto A para o ponto B, vai passar livremente, vai conseguir pilotar. Do ponto B para o ponto A, eu não consigo passar com essa configuração. Percebam que para ter essa configuração eu tenho que pegar a parte da piloto e conectar ao ponto B. Se eu inverter essa conexão, por exemplo, pegar essa conexão do X e colocar diretamente no ponto A, então é como se eu invertesse a posição dessa válvula. De B para A, o fluxo ia passar livremente. De A para B, o fluxo estaria interrompido. Por quê? Porque a área do X é maior, consequentemente tem uma mola e vai forçar para que essa válvula cartucho fique fechada. Bem interessante. Função de retenção pilotada, como assim? Ó,
essa é uma retenção que existe uma piloto lateral, né? Para passar de A para B, eu tenho que ter uma pressão piloto. Então, para fazer essa função, eu preciso de uma válvula cartucho e uma válvula duas posições, 3 vias acionada por pressão piloto e retorno por módulo. Como funcionaria? Pressão de A para B passaria normalmente, sem problema nenhum. Pressão de B para A, nesse caso aqui, não vai passar, porque a válvula já tem uma conexão direta com a linha X. Então, se eu tenho uma pressão em B e ao mesmo tempo em X, eu não consigo passar de B para A. Só quando eu tiver uma pilotagem em Y, essa pressão não vai mais a X, ela fica tamponada, e o que tem aqui no X é drenado para tanque. E eu vou conseguir passar de B para A livremente, só depois que tiver a pilotagem. Função VCD 2x2 com retenção. O que quer dizer isso? Ver essa válvula assim, parece um nome meio estranho, mas olha para essa válvula aqui. O que isso está dizendo para a gente? Está dizendo que de A para B não funciona. De B para A funciona livremente. Se eu energizar essa válvula, tanto posso passar de A para B quanto de B para A. Vamos analisar aqui o circuito. Ó. De A para B não vai passar, porque a pressão também chega na piloto e não permite. Mas se eu energizar essa válvula, de duas posições, 3 vias, acionada por solenoide de retorno por mola, eu vou cortar essa pressão piloto. Então, tanto vou ter uma passagem de A para B livre, quanto vou ter uma passagem de B para A livre também. Quarta função da nossa válvula, nosso elemento lógico, né? Válvula de cartucho. Função de retenção com estrangulamento. Como que funciona isso? Já é uma válvula um pouco diferente. Veja que a gente tem um ajuste em cima da mola, o que vai dar a característica de estrangulamento, vai limitar a passagem do óleo. Então o que é que vai acontecer? Ó? De A para B vai passar livre, chegou aqui, passou livre. De B para A não passa livre, porque primeiro chega a pilotagem X e fecha a válvula. E essa válvula aqui vai fazer com que eu limite esse fluxo de A para B, fazendo a função de estrangulamento. Só um detalhe nessa válvula é que muitas dessas alterações estão na tampa da válvula lógica. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho os tipos de tampa e eu tenho as formas de ajuste, a depender do que eu quero. Uma outra utilização para o elemento lógico, a válvula cartucho, é a função de válvula limitadora de pressão. Esse é um esquema possível, não é a única forma de fazer isso, mas é um esquema que a gente pode fazer. E o interessante desse equipamento, desse esquema em si, é que a gente pode atuar ou desatuar esse sistema limitador. Vamos lá? Aqui embaixo, ó, primeiro olhando, aqui é uma simplificação do desenho da esquerda, que como é que funciona, só para a gente entender a lógica geral. Eu tenho uma bomba e eu tenho uma saída para o meu sistema. Aqui eu tenho uma representação de uma válvula limitadora de segurança. E no momento, esse exemplo aqui, tá? No momento que eu estou com ela aberta, ela não está, digamos assim, funcionando. Ela não está funcional. Vai ficar funcional apenas no momento que eu fecho essa passagem. Como assim, Henrique? Dessa maneira aqui, ela consegue mandar livremente. Quando eu fecho, aí sim que essa válvula está funcionando. Ok? Vamos ver com mais detalhe no esquema do lado esquerdo. Como é que a gente pode implementar um esquema desse para uma válvula tipo lógica. Então, eu tenho uma bomba, aqui são os tanques, eu tenho uma saída para o meu circuito, eu tenho o meu elemento lógico, eu tenho uma válvula restritora, vai limitar o quanto de óleo que vai passar aqui, eu tenho uma válvula limitadora e uma válvula acionadora, onde eu posso abrir ou fechar esse sistema. Como é que vai funcionar? Do jeito que está aqui, se eu mandar o fluxo de óleo nesse ponto aqui, ele vai passar direto. Por quê? Lembra que para ele estar fechado, eu preciso estar mandando uma pressão piloto nesse ponto. Eu estou até mandando um fluxo de óleo nesse ponto aqui, só que ele está sendo todo drenado para tanque. Lembra que o óleo ele sempre vai procurar o caminho mais fácil. Se ele vai procurar o caminho mais fácil, ele vai pelo tanque, pela essa válvula aqui. Ó. Quando eu acionar essa solenoide, que esse caminho vai estar fechado, aí sim. Aí agora eu vou estar ativando a minha válvula
limitadora. Como que vai trabalhar? Imagine que esse ponto aqui agora está fechado e joguei pressão de óleo aqui, joguei o fluxo de óleo nesse ponto aqui, o fluxo vai chegar no sistema, a depender da restrição do sistema, a pressão tende a subir. Então, a pressão sobe de igual maneira em todo o circuito, principalmente na linha piloto, que nesse caso aqui, imagina que aqui está fechado. Não vai ter fluxo para ali. Então, a válvula fica fechada. Meu circuito vai aumentando até a pressão ajustada por essa mola. O diferencial de tudo vai ser a pressão ajustada por essa mola. Imagine que eu ajustei essa mola, sei lá, para 100 bar. Então a pressão começou a subir nesse ponto. 50 bar, 60 bar, 70 bar, 80 bar, 90 bar. Começou a chegar a 100 bar. Essa válvula aqui, ó, chegou em 100 bar, ela começa a abrir. Se ela começa a abrir, então limita a pressão desse carinha aqui a 100. Ele está ajudando a mola, certo? Quando ele começa a adrenalir, que ele não tem mais capacidade de segurar essa pressão nessa linha aqui, consequentemente essa válvula vai começar a abrir também. Então, essa válvula aqui, ela quem vai controlar o nosso elemento lógico. Essa válvula vai controlar o nosso elemento lógico, fazendo com que dessa maneira, essa daqui vire uma válvula limitadora também. Mas Henrique, eu não poderia apenas utilizar essa limitadora porque ela já faz a função de limitadora? Correto, poderia funcionar assim. Mas lembra que a gente conversou. Válvulas lógicas, elementos lógicos, eles são utilizados para altas vazões. De forma que, muitas das vezes, se eu fosse colocar uma válvula limitadora que fosse suportar uma vazão de 400 litros por minuto, ou 500, ou 600, ou 1000, a depender do circuito, eu teria que ter uma válvula muito grande. E isso financeiramente não é viável. Por isso que se faz esses artifícios técnicos para que a gente possa estar economizando, né? Porque tudo gira em torno de produtividade e economia. Alguns exemplos, agora a gente vai ver vários exemplos de válvulas lógicas que tem pilotos e funções. Nesse caso aqui, é uma válvula tamanho 25, 50 e 80. Isso vai de acordo com a vazão delas, tá? E são válvulas de duas funções, pilotagem interna através do X, que no caso é a pressão piloto. Olha outro exemplo, válvulas 25, 50 e 100, duas vias, limitações de curso, pilotagem interna através do X, também válvula de duas vias através de conexão a uma válvula piloto, que vem a ser a X, né? Tamanho 32, 50, 100. E eu tenho vários exemplos, vários modelos que eu posso estar integrando a esse sistema. Eu posso fazer o controle da forma que eu quiser. Tá vendo aqui, ó? Eu consigo até fazer uma espécie de lógica em cima da válvula lógica, para que eu possa controlar da melhor forma possível, seja lá o que eu queira fazer. Mangueiras e conexões. É um tema assim bem importante também, apesar de ser bastante simples. Mas existem alguns detalhes que a gente tem que se atentar. Por exemplo, eu posso ter tubos e mangueiras, no caso, né? Quando é que eu devo utilizar um tubo em um projeto? Quando é que eu devo utilizar uma mangueira em um projeto? Para um pouquinho e tenta me responder essa pergunta. Então, tubos geralmente são utilizados em circuitos que requer um nível de segurança maior. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês de uma carregadeira. Sistema de elevação da carregadeira. Geralmente todo esse sistema, até o bloco, utiliza-se tubo. A não ser naquele ponto de movimentação que ali não tem jeito, tem que ser uma mangueira porque tem que ser algo flexível, né? E o tubo é rígido. Mas no restante do sistema a gente utiliza tubo. Por quê? Quando eu venho a estourar um tubo, seja lá por qualquer motivo, porque no cilindro já existem válvulas que são anti-choque, né? Justamente para que o cilindro não venha estourar, para que a mangueira não venha estourar. Mas vamos supor que alguma coisa bateu no tubo e estourou. O tubo, ele não vai permitir com que o cilindro ele desça de uma vez. Ele vai vazando aos poucos e o cilindro vai arriando aos poucos. E isso é uma questão de segurança, porque se eu tenho uma descida de um componente muito pesado, de uma forma desenfreada, de uma forma descontrolada, isso pode gerar um risco. Se eu tenho essa descida desse sistema de uma forma mais lenta, eu ainda tenho algum tempo de reação. Imagina se fosse uma mangueira nessa situação. Bateu uma pedra, estourou a mangueira, o sistema desce de vez. Não tem um tempo de reação. Então, tudo é pensado para que você tenha o máximo de segurança. Tamanhos padrões.
de traços em polegadas e em milímetros. Vantagem das mangueiras: linhas flexíveis para condução de fluido, conduz fluidos líquidos ou gases, absorve vibração e compensa ou dá liberdade de movimento. Esse é um exemplo de mangueira hidráulica, né? A gente tem a parte de borracha por fora, uma trama de aço por dentro e internamente também uma proteção de borracha. Muitas das vezes a gente tem várias tramas, é por isso que a gente chama o modelo das mangueiras também, modelo de 2 tramas, 4 tramas, e isso está ligado diretamente com a capacidade que aquela mangueira tem de resistir a pressões. Quanto maior a quantidade de trama, consequentemente, ela consegue resistir a pressões maiores. E além de tudo, há atritos também. Se eu tenho uma mangueira que é mais reforçada com tramas de aço, então ela consegue resistir mais à abrasão, por exemplo. Existe um órgão chamado SAE, que é o Society of Automotive Engineers, sigla SAE, e ela cuida de normatizar essas mangueiras. E o que é que ela normatiza? Capacidade de pressão, temperatura mínima e máxima de trabalho, compatibilidade química com o fluido a ser conduzido, resistência ao meio ambiente, abrasão, trabalho com atrito e vida útil das mangueiras, raio mínimo de curva. Então, se eu tenho uma mangueira no padrão SAE, isso já é pré-determinado, já é pré-estipulado. Tipos de conexões da mangueira. Geralmente, a gente vai substituir uma mangueira em determinado componente. O equipamento ele já tem uma tabela com os tipos e tamanhos de mangueira que tem que ser utilizado. Então, a gente utiliza aqui uma parceira que é a PSI e a gente vai lá, mede a mangueira ou pega pelo catálogo e já pede para o pessoal fabricar. Eles vão lá, pegam a mangueira, cortam no tamanho, colocam o terminal e prensa. Prensou, a gente já pode levar e instalar. Só que tem um detalhe. Até esse ponto da instalação, a gente tem que ter alguns cuidados com relação à limpeza. Por exemplo, no momento do corte da mangueira, como a gente já viu que ele tem trama de aço interna, isso vai gerar fuligens internas da mangueira. E é importante fazer a limpeza dessas fuligens. Por quê? Imagine essa sujeira dentro de um circuito hidráulico. A gente já estudou e já falou bastante sobre isso. Um circuito hidráulico, a depender do circuito, ele tem um nível de sujidade que ele permite para que você não tenha travamentos contínuos de válvulas. Então tem um padrão mínimo. Se eu coloco uma mangueira contaminada, eu já contaminei todo o sistema. Então é uma boa prática de você, ao cortar a mangueira, faça a limpeza com ar comprimido. Existem alguns sistemas que você coloca uma bucha interna e sopra essa bucha junto, que ela está arrastando todo esse material. Depois você faz a prensagem e coloca um plástico vedação na ponta da mangueira, para que no transporte ele não venha contaminar. Então essa é uma boa prática, é algo que eu recomendo muito. Tipos de conexões para as mangueiras, algumas com rosca macho, outros com rosca fêmea. Os mais que a gente utiliza são esses modelos com rosca fêmea, tá? 90 graus, 45, aí de acordo com a necessidade. E aqui alguns exemplos de máquinas para prensagem de mangueira. Por exemplo, eu tenho uma máquina estacionária, e a gente também tem lá na PSI, onde o pessoal vai lá e prensa o material e consegue disponibilizar. Só que existem alguns modelos que são máquinas portáteis, e é algo que facilita muito o dia a dia. Porque muitas das vezes, você tem uma mangueira ali que está com uma sobra, você poderia cortar um determinado pedaço, prensar no lugar e utilizar de novo. Contudo, existem alguns poréns. Qual o primeiro porém? A questão da limpeza. Porque se você corta no lugar, muitas vezes você não tem a chance de limpar. Então isso já é um ponto negativo. Outro ponto negativo é que essa pessoa que vai na mina fazer essa prensagem, ela tem que ser uma pessoa muito bem orientada. Porque no cenário da mina não é o melhor. E lá você vai ter muitas dificuldades com relação ao posicionamento, à sujeira, a contaminantes. Então, se eu estou fazendo esse trabalho dentro da mina, eu tenho que ter todo esse cuidado para que eu não venha criar mais um problema. Às vezes eu estou colocando a mangueira ali, está facilitando, está fazendo mais rápido, mas a depender do que entra dentro daquela mangueira, de quanto que entra de sujeira e contaminação, eu venha a ter um problema ainda maior. Acessórios de mangueira. Eu tenho flanges, que facilita para aqueles tipos de mangueiras maiores. Eu tenho também algumas capas e armaduras para proteção. Por exemplo, eu tenho um determinado local que a mangueira trabalha com muita vibração, ou para proteger um determinado pacote, a gente coloca alguns tipos de capas protetoras. Pode ser de plástico e vai aumentar a vida útil daquele componente.
algumas braçadeiras que servem para prender, né, em determinado local. Mangueira solta é problema, vai gerar atrito. Quanto mais elas estiverem presas e bem organizadas, isso vai aumentar a vida útil. E aqui algumas dicas de instalações. Por exemplo, evite quedas de pressão excessiva reduzindo o ângulo de curva do tubo. Uma curva de 90 graus causa muita queda de pressão, e duas curvas de 45 graus. Ó. O ideal seria colocar dessa forma, né? Evite obstruções de obstáculos, né? Por exemplo, eu posso fazer uma curva para que possa livrar um determinado parafuso ou algum ponto que venha drenar determinado óleo. Evitar esse tipo de situação aqui também. Olha como fica mais organizado com uma abraçadeira. E permita a expansão e contração das linhas de tubos, utilizando uma curva U. Evita a abraçadeira muito próxima à curva do tubo. Alguns exemplos, né, de utilização e boas práticas com relação à instalação de tubos e mangueiras. Por exemplo, ó, aqui já está de uma forma que está forçando, né, a mangueira, e a vida útil dela tende a cair drasticamente. Aqui também, ó, utilizar o tipo de conexão correta para evitar isso. Deixar de uma forma mais direta. Análise de falha em mangueiras. Profundidade de inserção da mangueira na conexão. Ó, essa mangueira deveria ter chegado até o final do terminal para que pudesse segurar de uma forma mais eficiente. O que é que isso pode acontecer? A gente fala que cuspir o terminal. Então, a pressão do sistema pode ser tamanha e pelo fato da prensagem correta, venha desacoplar parte da mangueira do terminal. Isso é um defeito no momento da fabricação. Torção das mangueiras também evitar, porque isso vai fragilizar a malha e a borracha. Consequentemente, eu posso vir a perder prematuramente essa mangueira. Ruptura da mangueira através do desgaste da cobertura por abrasão. Lembra que a gente conversou que existem tipos de mangueiras que têm até uma proteção a mais, mas a depender do nível de abrasão ou se ela não estar presa corretamente, isso pode acontecer. Prensamento da conexão insuficiente ou excessiva. Você apertou a conexão de uma forma irregular, não chegou ao tanto que deveria apertar para segurar, vai acontecer a mesma coisa aqui de cima. Vai cuspir o terminal ou cuspir a mangueira. Ou se você apertar demais também, você pode vir a obstruir a passagem daquele fluxo de óleo. Raio de curva inferior ao mínimo, você dobrar a mangueira de uma forma muito excessiva. Incompatibilidade química com o fluido, isso é importante também, mas no nosso caso aqui geralmente é para óleos lubrificantes, está dentro da compatibilidade. Enrijecimento da mangueira por calor excessivo, isso acontece, e às vezes quando você vai ver a mangueira já está tão ressecada que até aquela proteção de borracha ela já perdeu. Migração do fluido pela cobertura, isso aqui é sinal que a parte interna já rompeu, a única coisa que está segurando aqui é a borracha externa, tá? Tem que trocar também. Ruptura da mangueira no pé da conexão, isso indica muito estar forçando em determinado local. Exposição a baixas temperaturas, causa isso aqui, ó, como se a mangueira ficasse mais rígida e consequentemente ela tende a perder um pouco da característica dela. Restrição do tubo interno por vácuo excessivo, então a parte interna começa a fechar ou destruir. Eu já peguei algumas situações que é até complicado de diagnosticar se é a mangueira ou não, porque é como se para um lado ela passasse o fluxo de boa, no sentido contrário ela obstruísse, depois que soltou essa parte interna aqui. Alta velocidade ou contaminação do fluido, vazão excessiva, causa perca de material interno. É isso, nossa aula fica por aqui e te encontro na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!